valendo. Uhum. O que é o Zen? O que é meditação? E o que isso tem a ver na prática com os problemas da nossa cultura atual, da nossa civilização interconectada? O ingrediente Zen faz diferença nesse contexto todo? Ele há de trazer qualidade de vida, qualidade cultural para a humanidade nos dias de hoje? A meditação é útil? É prática? Vamos ver isso tudo neste vídeo, ok? Há um velho adágio Zen que diz que estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Quando os historiadores ingleses viram o meditador indiano ali parado, eles não entendiam o que estava acontecendo, eles chamaram de meditação. Meditação seria uma reflexão profunda, esmiuçada sobre um determinado tema. Só que os indianos tentavam explicar que não é nada disso, está acontecendo outra coisa, eu não estou fazendo nada. Eu não estou pensando em nada. E era difícil de entender. Então ficou por meditação mesmo, a tradução, e era isso. Zen é a maneira japonesa de dizer Dian, que é a maneira indiana. Shan é a maneira chinesa, Yakshan, de dizer isso, o que está acontecendo, o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Estou zen. Ah, você está meditando profundamente sobre alguma coisa. Não é bem isso. Vamos usar a palavra zen mesmo, tá? Mas o que isso tem a ver, cara? Vamos direto ao ponto. Eu estou observando os meus pensamentos, estou observando o funcionamento da minha mente, do processo mental que me acontece toda vez que eu quero ficar paradinho, quieto, observando, simplesmente existindo. Vem um anzol, nesse anzol tem um bilhetinho com algum problema, bem luminoso, colorido, atraente para mim resolver. Então eu vou lá e começa a aparecer outros anzóis diferentes e eu fico alucinado, eu fisgo, eu mordo o anzol. E aí eu fui capturado por pescadores poderosos que queriam a minha atenção para me usar como massa de manobra ou fantoche ou sei lá. Escolha a palavra mais conveniente para você. Então, esse funcionamento da mente, que é coletiva, da civilização humana, é assim desde que a mente surgiu na biologia, na evolução. É um brinquedinho relativamente novo na evolução. Então, nós, seres humanos, não conseguimos lidar muito bem com ele. Ele causa muitos problemas. E esses problemas são chamados hoje de guerra cultural. E a cada época, esse problema vai se tornando mais complexo. Porque uma vez era mais fácil, a vida era mais simples. Você nascia, vivia e morria dentro de uma cultura local. Hoje, a conexão humana é mundial. É uma avalanche de informação, que eu diria que são os anzóis. É um envolvimento de culturas diferentes que é super saudável, mas que é também muito caótico. E como nós ainda não aprendemos a lidar direitinho com esses anzóis todos, a gente ainda não aprendeu quem nós somos. Estudo do Zen é o estudo de si mesmo. A gente não estudou isso, então já vem uma avalanche de informação, a mente é complexa demais, os problemas são complexos, os problemas chegam a ser tolos de tão complexos e estranhos que são.
não se sabe mais nem de que sexo é o nosso corpo, sabe? São coisas bem extravagantes e ao mesmo tempo interessantes. Quanto mais caótico o mundo, mais a gente precisa de Zen. Aqui na descrição tem cursos, tem shows presenciais do Leandro Zen que você pode se inteirar mais do assunto, dar uma mergulhada mais profunda e não tem anzol nesse oceano, ok? Né? Para estudar a si mesmo e depois esquecer de si mesmo. Mas vamos continuar aqui para você entender na prática por que isso é importante. Porque nesse contexto cultural caótico e que precisa de solução, a única solução que eu conheço é o estudo de si mesmo. Como é que funciona na prática? Quando você começa a perceber esses anzóis de pensamento e diz, não, me deixem aqui. Aí você está começando a evoluir como indivíduo, automaticamente ajudando a humanidade a evoluir. O primeiro professor de cultura zen dos nossos dias atuais, 1920 por aí, se eu não me engano, o professor Jiddu Krishnamurti começou a trilhar o mundo afora para trazer toda esse método de autoconhecimento, vamos chamar de método, para as pessoas do mundo ocidental, americanos, europeus. E ele foi muito bem sucedido. Eu gosto muito, me inspiro muito. Mais recentemente, dos anos 70 aos anos 90, teve outra figura, esta bastante controversa, alguns amam, outros odeiam, uma personalidade bem excêntrica, um método de ensino bem catastrófico, que é o Osho, que eu gosto muito, leio bastante as suas palestras, e foi ele que explicou o Zen de uma maneira que eu achei interessante, tão bacana que eu até coloquei no meu nome artístico. Porque o método Zen, não do Osho em si, mas de toda a linha de mestres Zen, sempre foi o método mais divertido, como se fosse rir na igreja hoje em dia, para você compreender a peça que a tua mente te prega, e dessa compreensão súbita você dá uma evoluída ali, um passo a mais dentro da compreensão de você mesmo, através do método mais, de métodos assim mais engraçados, divertidos, cotidianos. Essa é a questão. A evolução da meditação, como eu dizia antes, daquela postura introspectiva indiana antiga que a gente tem como estereótipo, né? Se foi se evoluindo a ponto de se tornar cotidiana. Você trabalha no dia a dia com aquela atmosfera zen. Aconteceu comigo em chão de fábrica, que eu trabalhei 20 anos mais em chão de fábrica, mesmo, braçal mesmo. Eu trabalhava e os meus colegas diziam, tá, você trabalha bastante. Né? Eu fazia as coisas, nunca faltei um dia sequer. Mas parece que você não está trabalhando. Eles me diziam isso. Essa é uma sacada interessante. Existe ali, não existe uma diferença de trabalho, se você trabalha mais ou trabalha menos. Existe ali um estado de ser diferente, que seria aquela coisa difícil de entender, que é o agir sem agir. Você passa a viver a vida despretensiosamente, sem passado, sem futuro, sem sucesso, sem fracasso. Você só vive. Puxa vida, viu só como isso é difícil? Como a mente de hoje é complexa? Como os anzóis hoje te puxam? Não, você não pode ficar nesse estado de ser. Você tem que vir aqui e lutar com a gente pelo sucesso. É disso que estamos falando. Veja só que interessante. Então, para o meditador, o que importa
é uma compreensão profunda do ser. Porque quando essa vida passar, você vai estar sozinho para o que vier a acontecer depois. E se você não tiver estudado a si mesmo, só lamento. Os anzóis só fazem sentido enquanto você tem uma mente viva, operando, funcionando. Depois que ela se desligar, você está por sua conta. E a inteligência da mente, ela é muito recente, ela é um mecanismo muito recente. Existe uma inteligência mais profunda. Dizem até os meditadores, o pessoal da cultura Zen, a longa linha de mestres de todas as vertentes. Olha, a inteligência não é cerebral, não. A inteligência é uma coisa que acontece antes. As células do nosso corpo já são muito mais velhinhas na evolução do que o próprio cérebro. Então, existe uma inteligência ali anterior ao pensamento. Então, veja só, tá? Mas e na prática, se você ainda não conectou o que eu estou tentando explicar, e não é culpa sua, eu sei que eu não me explico muito direito, mas e também não tem como explicar muito direito essas coisas só agindo, só fazendo, só tentando, só observando a sua própria mente é que você vai perceber, ok? Todo mundo quer que você dê a sua opinião, que você refute, que você faça reacts, que você alimente essa mente coletiva, alucinada, superficial, eufórica. E aqui no nosso país, na nossa cultura brasileira, a gente realmente não vê muitas possibilidades de algo meditativo acontecer, porque a gente tem sido muito carnavalesco, muito barulhentos, muito. A gente vê uma cultura, um produto cultural final que alguns chamam de fezes, uh, né? É uma coisa muito ruim, muito feia, muito pobre, muito seca, sual, superficial mesmo. E aí que tá, esse contraste todo é que traz com bastante obviedade, com bastante ciência, a necessidade de cultura zen, de aprofundamento. E o artista, como um indivíduo que cria circunstâncias culturais diferentes da comum do dia a dia de todos nós, se ele for um samurai zen, praticante de meditação, e que depois vem aqui e se apresenta, faz toda a diferença. Todo o seu conteúdo artístico vai ser diferente. E vai ajudar outras pessoas, o público. Todo mundo vai evoluir junto na percepção. Você vê outros países, outras culturas que são mais silenciosas, que já têm mais essa vibe, onde a boa cultura ainda prevalece. Aqui parece que ela não consegue se estabelecer. Então, faz toda a diferença essa percepção de autoconhecimento dentro do debate de cultura da nossa civilização, do nosso país hoje. Vamos ver se aqui nas minhas anotações tem algo mais que eu possa dizer. Indivíduos buscam compreender profundamente os problemas humanos. O jogo da política é bem fajuto, as ideologias são coisas bem fajutas, é tudo anzol superficial de poder, né? Você quer transcender a isso tudo? A arte, o artista, eles têm essa função e é interessante a gente dar uma melhorada na qualidade desse produto cultural artístico e é disso e para isso que serve esse vídeo, para instigar a gente a pensar sobre isso e trazer para o mundo real.
na arte real, no consumo da cultura real, e parar de ficar pegando anzóis e debatendo anzóis dos outros, e alimentarmos nossa alma com coisas mais úteis. Valeu!